Capítulo 6. O sussurro das raízes. A criatura respirava, não como os homens, nem como as bestas comuns, era um som úmido e raso, como o sussurro de folhas sendo arrastadas sob a terra. O corpo escamoso se movia devagar entre as sombras, grosso como o tronco de uma oliveira antiga, serpenteando entre as pedras com um silêncio tão denso que o ar parecia hesitar. Ezra e Cesto ficaram imóveis, os olhos cravados naquela coisa que mal podiam compreender. Foi Ezra quem primeiro notou um detalhe entre as curvas do corpo da serpente, um movimento frágil, um brilho de pele humana entre as escamas, algo sendo devorado por todos os deuses. Sussurrou, dando um passo à frente. Ali, entre as mandíbulas já parcialmente fechadas, estava uma jovem. O corpo pequeno jazia inerte, sem sinais visíveis de respiração, mas não estava morta. O tom da pele ainda mantinha o calor da vida, e um fraco espasmo percorria-lhe a mão. A parte inferior do corpo desaparecia entre os dentes da criatura, como se o mundo estivesse tentando apagá-la sem pressa. Cesto não esperou instrução. Com um grito seco, lançou-se contra a serpente, punhal em punho. Avançou por entre raízes e pedras, apoiando-se em uma delas para tomar impulso e desferir o golpe certeiro. A lâmina mergulhou fundo entre duas escamas, na base do dorso da criatura. Ele puxou o punhal para o lado, abrindo a carne grossa como quem rasga couro antigo. A serpente soltou a jovem com um solavanco violento. Ela caiu pesadamente no chão, um som molhado e pesado. Ezra correu até ela, puxando-a para longe. A respiração era imperceptível, mas o coração, ao ser pressionado, batia fraco, mas constante. A serpente se ergueu, lentamente, como se movida por algo além da raiva, uma consciência ancestral. Os olhos opacos se voltaram para Ezra, a boca abriu-se num arco escuro, revelando presas curvas como adagas. E o hálito que saiu era espesso, carregado do cheiro de podridão úmida. Ezra não recuou. Com uma lança improvisada que trouxera presa ao ombro, lançou um golpe direto contra a abertura da boca. A ponta de madeira atravessou o interior da bochecha direita da criatura, fazendo jorrar sangue escuro e espesso. Ela recuou. Gritou um som gutural, rouco, impossível de descrever. Algo entre um trovão engasgado e o lamento de uma caverna viva. Ezra ergueu novamente a lança, os olhos em fúria. "Sai daqui", monstro rosnou. A serpente hesitou, um instante apenas, mas foi suficiente para que girasse o corpo e desaparecesse entre as árvores, com uma rapidez impressionante, abrindo o caminho à força, derrubando ramos, rachando pedras. Um rastro escuro ficou no chão. Cesto, tomado por um impulso cego, gritou e partiu atrás dela. "Cesto", Ezra chamou, mas o som já sumia entre os galhos. A floresta voltou ao seu silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, tudo parecia ouvir. Ezra ajoelhou-se ao lado da moça. Estava viva, desfalecida, fria, mas viva. Cobriu-a com um manto, e escutou o som sutil de um coração batendo. "Vai ficar tudo bem", disse, como uma promessa que ele mesmo não sabia se podia cumprir. Atrás dele, o sussurro das raízes. Cesto correu pela mata cerrada, guiado apenas pelo rastro quebrado de galhos e o cheiro acre de sangue. O entardecer tingia as copas com tons de cobre, e o calor úmido fazia seu peito arder a cada inspiração. Mas ele não parava, não pensava, só corria. O caminho terminou numa abertura na pedra, uma caverna larga, de boca escancarada como um antigo santuário pagão. Ali, a serpente havia desaparecido. Nenhum som vinha de dentro, nenhum movimento. Cesto parou à entrada, o punhal ainda firme na mão ensanguentada. O ar da caverna era mais frio, úmido, carregado de uma presença invisível. Ele forçou os olhos, tentando penetrar a escuridão, em busca de um vulto, um brilho, qualquer sinal de que não estava só. Nada. Deu um passo hesitante para dentro, outro. Então, num baque surdo, algo o agarrou pelos tornozelos. A força brutal o derrubou, puxando-o para dentro da caverna como se fosse uma presa vencida. A serpente surgiu das sombras, seu corpo enrolando-se ao redor de Cesto com uma rapidez horrenda. As escamas frias apertaram suas costelas, esmagando seu fôlego, fazendo seus ossos rangerem. O punhal quase escapou de sua mão, presa junto ao corpo pelo abraço mortal da criatura. A única luz vinha da entrada da caverna. E ali, recortados contra o entardecer,
estavam os olhos da serpente, dois brilhos fixos, impiedosos, como lanternas do submundo. Sexto lutava para respirar. Cada tentativa era mais curta, mais desesperada. Seus olhos já começavam a perder o foco, quando sentiu um milagre. Um deslizamento, seu braço direito se soltando do aperto. Num movimento instintivo, levou o punhal até a base da cabeça da criatura e golpeou. 1, 2, 3 vezes. A carne dura cedia, com dificuldade. A serpente soltou um silvo abafado, e o aperto diminuiu. Sexto puxou o ar como se emergisse de um afogamento. Não parou. Mirou mais alto acima da narina e cravou a lâmina com violência. A criatura soltou num espasmo. A cabeça se abaixou, e naquele breve instante de hesitação, Sexto reuniu as últimas forças e fincou o punhal, com todo o peso do corpo entre os olhos da besta. A lâmina penetrou fundo, sumindo quase por completo. A serpente se contorceu, o corpo tremendo em espasmos longos, arrastando poeira e pequenas pedras, enquanto sua força desaparecia no chão da caverna. Um som final rouco, úmido escapou de sua garganta antes que o silêncio voltasse. Sexto cambaleou para trás, ofegante. O sangue da criatura escorria por seu braço, quente e viscoso. Ele recuou um passo, e a perna falhou. Caiu pesadamente sobre o dorso, a cabeça batendo contra uma rocha baixa. Tudo escureceu, e a caverna, por um momento, pareceu respirar de novo. Ezra cuidava da moça com a urgência contida de quem sabe que há pouco a ser feito, mas mesmo assim não desiste. O braço dela estava claramente quebrado, o tornozelo inchado e roxo, o joelho rígido num ângulo estranho. Quando tentou mexer lá, ela soltou um grito sufocado, seguido de um soluço que mais parecia o choro de alguém que se lembrava de estar viva. Foi esse som que a despertou, um grito que gelava o sangue. Ezra se ajoelhou ao lado dela, sussurrando: "Está tudo bem, calma, você está segura agora." Ela abriu os olhos devagar, a respiração entrecortada, como se cada inspiração fosse uma briga com o próprio corpo. Seus olhos estavam vidrados pelo pavor, mas ainda havia vida neles. Ezra reuniu alguns galhos secos e acendeu uma fogueira. As primeiras labaredas lançaram sombras tremeluzentes no interior da clareira, afastando um pouco da escuridão que já se estendia ao redor como um manto pesado. "Vai escurecer em breve", disse ele, sem saber se ela o compreendia. "Preciso ir atrás de Sexto." Ele correu atrás da serpente. Foi uma loucura. Passou os olhos pelo corpo ferido da jovem. As escoriações eram muitas, mas era o silêncio dela que mais preocupava. Aquele silêncio onde se refugiam os que viram a morte de perto. Ezra suspirou e segurou a mão dela com delicadeza. "Eu não vou demorar. O fogo vai te proteger. Nenhuma besta se aproxima da luz. Mas preciso ir agora, antes que seja tarde demais." Ela não disse uma palavra, apenas o observava, os olhos grandes fixos nele como se tentasse memorizar o rosto de quem ainda acreditava em resgates. Ezra assentiu para ela, como quem jura que voltará, e então se ergueu, ajustando o punhal na cintura. O fogo crepitava, lançando brasas tênues no ar parado da floresta. "Espere por mim." E sem mais uma palavra, sumiu entre as árvores escuras. Algum tempo havia se passado desde que Ezra deixara a clareira. Agora, a escuridão era total, densa como o véu de uma noite sem lua. Ele avançava pela trilha com cautela, os olhos atentos ao chão. As marcas estavam ali largas, pesadas, inconfundíveis. A serpente abrira caminho entre a vegetação como um sulco vivo, e seguir seu rastro era quase fácil demais. Ezra improvisara uma tocha com um galho grosso, embebido na seiva de uma árvore que conhecia bem, usada para esse fim desde os tempos mais antigos. A chama crepitava, lançando luz alaranjada e sombras agitadas ao seu redor. Em sua mão direita, firme, o punhal. Ao avistar a caverna, um calafrio lhe subiu pelas costas. Havia algo naquele lugar, não apenas o horror do que sabia que poderia encontrar, mas uma sensação ancestral, como se estivesse pisando num território fora do tempo. Com passos lentos, entrou. O ar ali dentro era mais frio, úmido, o som de gotas pingando ecoava em algum ponto mais profundo. Ezra ergueu a tocha, deixando a luz dançar pelas paredes curvas e sombrias, e então viu. O corpo da serpente jazia estendido, contorcido numa pose final que ainda parecia viva. Perto dela, no chão, estava Sexto. O soluço escapou-lhe da garganta sem que percebesse.
Sexto apressou-se, ajoelhando-se ao lado do companheiro e o sacudindo com firmeza. Sexto, acorde. Vamos, acorde. O romano abriu os olhos num sobressalto. O olhar correu para o punhal, os músculos tensos para a luta até que reconheceu Ezra e afrouxou o corpo, respirando com dificuldade. Ela está morta? Murmurou, a voz rouca. Ezra assentiu, olhando ao redor com olhos arregalados. A luz da tocha agora revelava mais que o corpo abatido da criatura. As paredes da caverna brilhavam aqui e ali com reflexos dourados. À medida que seus olhos se ajustavam, ambos perceberam o que estavam vendo. Joias, moedas antigas de prata e ouro, pulseiras, colares, taças, pequenas estátuas. Entre os espólios, armas de todo tipo, algumas simples, outras ricamente trabalhadas, como espadas de legionários ou lanças de caçadores de elite. Escudos, cotas de malha, elmos corroídos pelo tempo. O chão era um mosaico de ossos e glórias esquecidas. Ela, disse Sexto, ainda deitado, com a voz fraca, se alimentava de homens. Ezra girou lentamente no lugar, a expressão tomada por uma mistura de repulsa e reverência. Viajantes, peregrinos, talvez até soldados, cada um digerido, esquecido, e os restos guardados como se fossem troféus. Uma tumba, murmurou Sexto, um sarcófago para quem desaparece. Silêncio, apenas o crepitar da tocha. Eles se entreolharam e, sem dizer mais nada, souberam que voltariam ali. Mas não agora. Ezra ajudou Sexto a se erguer com esforço. Lentamente, voltaram pela trilha até a clareira. A jovem ainda dormia, com o corpo envolto no cobertor de Ezra. O fogo baixara, mas ainda lançava um brilho quente sobre o rosto dela. Ao se aproximarem, Sexto caiu de joelhos ao lado da água, lavando o sangue seco das mãos e do rosto. Ezra fez o mesmo, em silêncio. Mais tarde, partilharam um pedaço de carne seca e um pouco de água. Sentados lado a lado sob o céu estrelado, falaram pouco, apenas o suficiente. E então, finalmente, adormeceram, não como soldados em vigília, nem fugitivos, mas como homens que haviam vencido algo que nem sabiam nomear, ao menos por aquela noite. Ezra chamou por Sexto, que abriu os olhos devagar, a testa úmida de suor e o coração ainda descompassado. A primeira coisa que viu foi o teto irregular da caverna. Depois a silhueta de Ezra contra a luz tênue da tocha. Na outra mão, ele carregava uma gazela recém-caçada, o sangue ainda fresco escorrendo pelo antebraço. Saí para caçar antes do sol nascer, disse com um tom leve, quase risonho. Hoje era minha vez. Sexto piscou algumas vezes, desorientado. Depois sentou-se, levou a mão à cabeça latejante e olhou para o cadáver da serpente estendido ao lado. Um arrepio o percorreu, enquanto avivavam o fogo e preparavam a carne. O aroma da madeira resinosa misturou-se ao cheiro metálico da caverna. A jovem, deitada sobre as peles improvisadas, gemeu baixinho e abriu os olhos. Tentou se erguer, mas mal conseguiu apoiar o peso nas pernas. Caiu sentada, os braços trêmulos, o rosto pálido de dor. Sexto a observou, em silêncio. Ela era jovem, e ainda assim marcada por sofrimento. Os cabelos ruivos caíam desalinhados pelos ombros. Os olhos verdes tentavam disfarçar o medo com dignidade. Os traços do rosto tinham algo nobre, ancestral, como se pertencesse a uma linhagem esquecida. Os braços eram fortes, mas conservavam uma delicadeza que o cativou. O contraste entre sua fragilidade atual e a força implícita na sua presença mexeu com ele de forma que não soube nomear. Ele ficou ali, parado, com a faca nas mãos e o olhar perdido. Corou, embaraçado. Ezra o notou, mas nada disse. Aqui Ezra aproximou-se da moça e ofereceu-lhe água. Ela aceitou e bebeu devagar, o som dos goles ecoando na quietude da manhã. Obrigada, sussurrou. Então fala nosso idioma, comentou Ezra, surpreso. Ela apenas assentiu, e nada mais disse. O dia avançou, e os três voltaram à caverna. A serpente jazia inerte, sua pele opaca, sua boca ainda entreaberta. Não havia dúvidas de que ali fora seu covil por muitos anos. As paredes da caverna guardavam não só ossadas e objetos, mas também o peso de um silêncio milenar. Joias, moedas de ouro e prata, punhais encravados de pedras, mantos carcomidos, pergaminhos lacrados. Havia peças que pertenciam a reis, outros que vinham de povos distantes.
Um amontoado de histórias interrompidas. Ezra encontrou um amuleto com inscrições que não reconheceu. Sexto segurou uma espada com o pomo ornamentado, coberto de sangue seco e ferrugem. Havia beleza ali, mas também dor. Não era apenas um saque, era um túmulo saqueado. Carregaram o que puderam. A carroça logo ficou cheia. Pelo caminho, encontraram ainda carroças quebradas, objetos espalhados, armaduras rasgadas, alguns restos ainda reconhecíveis, como se a serpente tivesse deixado um rastro silencioso de horror por onde arrastava suas vítimas. Ao retornarem, a jovem os esperava sentada, o olhar mais firme, embora ainda desconfiado. Comeram, limparam-se com panos úmidos. As roupas estavam sujas, o corpo cansado, mas havia algo no ar, uma sensação de recomeço. Poucas palavras foram ditas. A jovem, sentada junto ao fogo, observava os dois homens com atenção. Quando o silêncio ameaçava encerrar a noite, ela perguntou: "Posso seguir com vocês?" Ezra a fitou por um instante. Seus olhos estavam cansados, mas vivos. "Pode." "Sim", respondeu, e após uma breve pausa, completou com um sorriso discreto: "Já ouviu falar em Viriato?" A chama da fogueira dançou nos olhos verdes da jovem. Ela sorriu. "Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado."